Então, a seguinte situação. Vamos considerar uma população de bactérias em um meio nutriente homogêneo. Supondo que, tomando as amostras da população em certos intervalos de tempo, fique determinado que a população dobra a cada hora. Se o número de bactérias no instante t, por P de t, onde t é medido em horas, e a população inicial for P de 0 igual a 1000, então nós temos o quê? Então, o que ele está dizendo aqui? Qual que é a grande sacada? A grande sacada é que ele fala que a população dobra em cada hora. Então, P de 0 é 1000. Então, no P de 1, ou seja, após uma hora, vai ser o dobro de P de 0, que é igual a 2 vezes 1000, certo? P de 2 vai ser o quê? É o dobro de P de 1, que é o quê? 2 vezes o 1000, certo? Ó, então, P de 1 é o quê? 2 vezes 1000. Então, no lugar do P de 1 aqui, eu estou substituindo por esse resultado aqui, tá? 2 vezes 2 é a mesma coisa, ó, repete a base e soma os expoentes. O expoente é 1, o outro é 1, então 1 mais 1 é 2 e fica 2 ao quadrado. P de 3. P de 3 é o dobro de P de 2, ou seja, 2 vezes 2 ao quadrado vezes 1000, que é igual a 2 elevado à terceira vezes 1000. Então, nesse caso, a gente pode estabelecer um padrão, né? O padrão, ou seja, o que está acontecendo? Mantém-se o 1000, né? E aonde está a minha variável? A minha variável está no expoente. Então, um P de t seria igual a quem? 2 elevado a t vezes 1000. Essa função mostra um rápido crescimento e sob condições ideais, espaço, alimentos e ausência de doenças. Esse crescimento é chamado de crescimento exponencial. Então, daí que vem essa fala dos infectologistas, né? Desse crescimento exponencial da doença. Podemos dizer que a população humana também é um crescimento exponencial, né? A tabela mostra os dados da população do século XX, né? Então nós temos aqui T a partir de 1900, perdão. Então 1900, 1910, 1920 até 2010, certo? E aqui estão os resultados que nós temos aqui, tudo bem? Eu vou mostrar isso no GeoGebra também, porque daí lá eu consigo colocar a tabela e mostrar esses valores aqui, e daí a gente pode trabalhar um pouco para entender se realmente é ou não, beleza? Então, vou abrir o GeoGebra agora também. Bem, naquele exercício que eu falava que a função exponencial, que o crescimento populacional também é um crescimento exponencial, eu já coloquei aqui os dados da tabela, né? Então, por milhões, né? Então, em 1900 nós tínhamos 1.650.000, né? Em 1910, 1.750.000.000, né? Nos anos 20, 1.860.000.000 de habitantes, né? E em 2010, 6.870.000.000, certo? Então vamos ver o comportamento desses dados aqui. Então vou marcar tudo e olha lá. Outra vez bem para cá, certo? Então a gente pode observar que existe uma curva muito próxima ali, certo? E daí ele fala do modelo de regressão aqui, tá? Como eu já disse para vocês, isso é um conteúdo que vocês vão entender um pouco melhor nas disciplinas de estatística, mas a gente já vai utilizar ele aqui, certo? Então, eu vou utilizar o modelo exponencial, certo? Olha lá, existe já aqui, ó, um modelo, né? Existe uma curva, né? Que é 1436.552,59 e elevado a 139x. Esse é o modelo exponencial. Vamos ver se a gente acha um outro tipo de modelo aqui, né? O modelo de potência, né? O modelo de potência ele não consegue avaliar, certo? Então, de crescimento, de crescimento ele consegue me fornecer. Por quê? Porque ele está falando que a população é um crescimento exponencial, de potência, certo? Então, modelo de regressão de crescimento, eu cheguei nesse valor aqui, ó, 1436.5259 vezes 1,0014 elevado a x, certo? Então nós temos esse modelo aqui. Bem, o que pode ser interessante, a gente pode avaliar aqui, ó, que esse modelo dá uma boa interpretação do assunto, né?
Então, o que a gente pode também observar, ó, aqui nos anos 40, aqui nesses anos aqui, ó, houve uma diminuição da população, né, que pode ter sido por conta da questão da Segunda Guerra Mundial, né, entre outras questões. Década de 70 já começa a crescer, 80, né, e aqui nós temos já os números acima da curva, né, e a gente consegue fazer uma previsão populacional a respeito disso aqui, tudo bem? Como eu quero dizer para vocês, é a ideia, né? Porque nós temos também a questão de crescimento logístico, que é um conhecimento que a gente vai falar mais para frente também, quando a gente estiver falando de equações diferenciais, beleza? Mas esse é um bom modelo para a gente poder entender. Como é que a gente fez? A gente pegou os dados, colocamos numa tabela e pedimos os modelos de regressão ali, tá bom? Bem, agora vamos pegar um outro exemplo, né? Envolvendo questões da química, né? A meia-vida do estrôncio 90, daí eu fui pesquisar para o que serve o estrôncio, né? E ele é muito utilizado na indústria da medicina, né? Principalmente para raio-x, né? Então a meia-vida do estrôncio é de 25 anos. Isso significa que a metade de qualquer quantidade se desintegrar pela metade em 25 anos, tá? Então, se eu tiver uma amostra de uma massa de 24 miligramas, encontre uma expressão para a massa m de t que permanece após t anos, né? E com base nessa amostra, qual é a massa após 40 anos, e nós vamos utilizar o GeoGebra para traçar o gráfico e estimar o tempo necessário para que a massa se reduza a 5 miligramas, beleza? Então esse é um exercício que a gente vai para o quadro, depois do quadro nós vamos mostrar no GeoGebra como é que se resolve, tá bom? Bem, então agora a gente pode ver também, né, o exemplo relacionado à química, também utilizando o GeoGebra, certo? Então, como é que a gente poderia considerar essas questões ali? Então, o tempo zero seria com 24 gramas, certo? Então, tempo zero, 24 gramas, né? Depois de 25 anos, eu vou chamar de tempo 1, metade, 12. Depois de mais de 25 anos, 6. Depois mais o tempo 3, 75 anos, 3, 4, 1,5 e assim vai indo, certo? Então, tempo 5, 0,75, tá? Então esses são os dados que eu tenho aqui. Eu posso também já fazer uma previsão, né? E como é que a gente poderia fazer isso daí? Também, mesma perspectiva, vou pedir para fazer uma análise, né? E ele já dá aqui o resultado para mim, né? Então, olha lá, o resultado que ele me deu é 24 vezes 0,5 elevado a x, certo? Então, ele quer saber, assim, mais ou menos quanto tempo que eu vou ter daqui 40 anos. Então, aí é uma outra questão também que nós vamos fazer. Só que eu prefiro, às vezes, fazer esse resultado lá no... como a gente já fez, né? Assim, manualmente, certo? E ele também, outra questão, né? Então aqui a gente pode observar, ó, que o gráfico é um decrescimento exponencial, só que a grande característica desse crescimento aqui é que ele nunca chega a zero, certo? Então, se nós pegarmos aqui agora, né? Lá no GeoGebra agora vamos pegar essa janela aqui para a gente ver o que acontece, para entender melhor essa questão ali, tá? Então, f de x vai ser igual a 24 vezes 0,5 elevado a x, certo? Né? Então, qualquer valor que eu colocar aqui, ó, aqui a gente não consegue, a gente não tem uma noção, mas ele nunca vai encostar, por mais que seja uma visão geométrica, assim, ó, nós temos que ter uma concepção bem assim abstrata do assunto, porque a impressão é que dá que encosta no eixo zero, ou seja, ao momento que ela vai se acabar, né? Pode até acontecer, mas sempre vai ser daquela metade, existe uma metade, dessa metade existe uma outra metade, e assim vai indo, né? Que é um dos estudos também da física e da química, né? Os neutrônios, esses outros elementos que fazem parte disso daí, tá bom? Mas, por mais que a gente demore aqui tempos, né, ela sempre vai ter, ou seja, depois de 10, né,
que é 10? É 250 anos. Vai ter um pouco ainda. Bem pouco, porque nós estamos entre 0,1 e 0,2. Vai ter sim, certo? Então, por exemplo, assim, ó, vamos ver se dá f de 10 dá 0,002, né? Ou seja, existe um pouco dessa partícula ainda, ou seja, daqui 250 anos isso acontece. E a mesma coisa acontece com plásticos, esses materiais que são necessários reciclar, né? Se você joga eles no chão, eles demoram muito para se decompor no ambiente, né? Então, às vezes não se decompõe. Por exemplo, pilha não se decompõe, né? Ou demora, né, muito tempo para começar a se decompor, né? O plástico depende da situação dele, se não me engano, é cada 50 anos, ou seja, 100 gramas de plástico 50, depois de 100 anos, né, 50 gramas e assim vai indo. Então, a importância de ter essa relação da questão desse estudo de meia-vida, que é um conteúdo importante para a química, a gente poder ter uma análise matemática desses assuntos e como esses podem contribuir para a gente entender essas questões de importância de a gente jogar os lixos nos lugares certos, porque a questão é de quanto tempo vai demorar para se decompor esse lixo, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, esse exercício aí que envolve as questões de química, eu vou fazer de duas maneiras para a gente poder entender, certo? Uma com o tempo 25 e a outra numa outra perspectiva, tá bom? Então eu vou começar fazendo assim, de maneira mais simples, por assim dizer, né? Então eu sei que a massa é de 24 gramas, né? Em tempo inicial. Então eu vou dizer que no m de zero, né? Ou seja, no tempo zero, eu tenho 24 gramas, certo? Aí, cada intervalo de tempo, é de 25 anos, certo? Ou seja, o próximo vai ser o quê? M de 1 vai ser o quê? Ele vai a metade, então vai ser meio vezes 24 gramas, certo? O outro intervalo vai ser quem? 50 anos. Então, só que cada intervalo nosso, cada espaçamento aqui é de 25 anos. Então, M de 2 vai ser o quê? Meio do meio de 24 gramas, né? Aqui eu posso reescrever isso aqui como sendo o quê? 1 sobre 2 ao quadrado vezes 24, certo? M de 3 vai ser quem? Meio de 1 sobre 2 ao quadrado vezes 24, certo? Então daqui eu tenho que 1 sobre 2 ao cubo vezes 24. Então agora, mais ou menos, a gente já tem uma perspectiva de como pode ser o nosso m de t, né? Por quê? Porque cada variação de tempo aqui, nós temos uma variação da potência. Então, eu posso dizer que m de t é igual a 1 sobre 2 elevado a t vezes 24, tudo bem? Essa é uma perspectiva. Agora eu vou fazer uma outra perspectiva, né? Em vez de ser a variação aqui, eu dizer que cada intervalo aqui, cada um desses aqui é 25, eu já vou fazer direto com os 25, tudo bem? Então, vou apagar e vou refazer essa parte aqui. Bem, agora nós vamos fazer na outra perspectiva, certo? Então, mesma coisa. M de 0 é igual a 24, só que agora, em vez de ser M de 1, M de 25 vai ser igual a quem? Ou seja, 25 anos vai ser 1 sobre 2 vezes 24. M de 50 vai ser o quê? Meio
de 1 sobre 2 vezes 24, ou seja, 1 sobre 2 ao quadrado vezes 24. M de 75 vai ser o quê? 1 sobre 2 vezes a metade, né? Então, 1 sobre 2 ao quadrado vezes 24, que é igual a 1 sobre 2 ao cubo vezes 24. A questão agora é como desse 75 eu faço esse 3, como desse 50 eu faço esse 2, como desse 25 eu faço esse 1, né? Porque aqui nós temos a potência 1, tudo bem? Bem, então vocês podem observar que se eu pegar todos os intervalos, no caso, e dividir por 25, 50 dividido por 25, 2, 75 dividido por 25, 3. Então a nossa regra agora vai ser o quê? M de t vai ser o quê? 1 sobre 2 t dividido por 25 vezes 24. Eu posso reescrever esse cara utilizando as propriedades de potência, né? Então eu posso reescrever isso aqui como sendo assim: m de t é igual a quem? A 2 elevado a menos t sobre 25 vezes 24. Tudo bem? Tanto essa quanto essa estão corretas, beleza? Então, essa aqui é a regra geral, utilizando esse conceito aqui, tudo bem? E com base nesse conceito nós podemos resolver o outro problema, tá? Qual que é o outro problema? Encontre a massa remanescente após 40 anos, tá? Então vou apagar aqui, vou deixar só essa forma para a gente poder resolver esse problema. Então é o seguinte, ó, eu quero saber quanto que eu vou ter de massa daqui 40 anos. A massa daqui 40 anos, ou seja, m de 40 vai ser igual a quê? No lugar do t, eu estou substituindo por 40. Então, vai ficar 2 elevado a menos 40 sobre 25 vezes 24. E aqui, no caso, não tem como. A gente tem que utilizar uma calculadora ou até o próprio GeoGebra resolve isso aqui para nós. Então, eu já fiz isso daqui, certo? Então, daí eu vou fazer quando a gente estiver fazendo o exercício, a letra C lá, tá? Então, vai ficar m de 40... vai ser aproximadamente 7,9 miligramas. Beleza? Mas daí eu vou confirmar com vocês esses resultados e mostro como é que o GeoGebra faz isso para nós. Beleza? Então agora nós vamos lá para o GeoGebra para mostrar algumas relações ali. Beleza? Bem, agora vamos ver como se fosse a segunda função ali, certo? Ou seja, eu fiz uma com tempos 1, mas cada variação é de 25 anos, e agora vamos fazer uma já com tudo já envolvido. Então, eu vou colocar aqui f de x é igual a 2 elevado a menos x sobre 25 vezes 24. Tudo bem? Então agora nós temos que, olha lá, aqui tá, ela passa no ponto 24, quando x igual, ou seja, m de 0, né? Então, agora, se eu quiser saber daqui, olha, aqui vocês podem observar aqui no caso, ó, quando nós formos em 25, ó, vamos pegar aqui, ó, f de 25, olha, dá a resposta 12, tudo bem? E a mesma coisa agora, eu quero saber daqui 40 anos, a gente já fez ali no quadro, como é que seria? F de 40, por quê? A única diferença aqui do quadro para o GeoGebra é que a variável é x, ali é t, mas isso a gente já falou que não tem problema nenhum, tá?
Então 7,92, tá? E a letra C fala o seguinte: daqui quanto tempo eu vou ter 5 miligramas do estrôncio, certo? Então agora como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar e colocar uma reta paralela ao eixo X passando pelo ponto 5, e aonde houver o ponto de encontro das duas é onde eu tenho a minha solução. Então eu vou colocar aqui y igual a 5, certo? Beleza. E a gente pode fazer essa procura aqui, ó, e aqui a gente já encontrou, ó, né? E a gente, ou também poderíamos ter feito aqui direto, ó, intersecção entre dois objetos. Então, entre essa equação e essa equação, né? E ele me deu ponto lá, ó. Então, ele deu ponto para o ponto 56, né? 56,585, ou seja, aproximadamente 57 gramas, né? 57 anos aproximadamente que nós teríamos 5 miligramas, certo? Então, essas são as duas soluções que nós temos para esse problema, beleza? Bem, e tudo isso também para a gente chegar nesse cara aqui, que é o número E, tá? Nós vamos falar dele um pouco mais, vamos nos aprofundar mais no assunto desse número E um pouco mais para frente, quando a gente estiver falando de limites, né? Mas, de todas as bases que nós vimos até o momento, existe uma que é considerada por muitos cientistas como a mais conveniente para o estudo de vários problemas da natureza, tá? Uma de suas características é que ela tem inclinação 1. Essa base é conhecida como base E. Essa notação foi utilizada por Euler em 1727, tá? O número E é aproximadamente 2,71828, né? E é um número irracional. Aqui mostramos somente os 5 primeiros números. Então, o número E é um número irracional. Assim como o número π, o número E é um número irracional. Então, para muitos que estão adentrando no mundo do cálculo, esse é a primeira vez que tem um contato com esse número aí, tá? É o número E, tá? Assim como o número π, ele é um número transcendental, né? Um número irracional transcendental, tá? E é a primeira vez que muitos de vocês já ouviram falar deles, tá? E outra questão é que a função e elevado a x é chamada de função exponencial natural, tá bom? Então, esses são os resultados aí. Então, tudo que nós vimos, né, para chegar nesse cara aqui, no número E, tá? Por quê? Porque muitos dos nossos exercícios e estudos que nós teremos para frente, nós vamos utilizar ele como base em muitos dos nossos estudos, beleza? Bem, essa foi mais uma videoaula, né, a respeito de funções essenciais, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com os colegas de outras universidades ou da própria universidade mesmo, né? Porque, como eu sempre digo aqui no canal, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Feito, um forte abraço a todos e até a próxima videoaula.